Bom, boa noite, pessoal. Quem fala é Josué. Eu vou apresentar o resultado do estágio que foi realizado na agroindústria citral. Portanto, isso aqui é um relatório sobre as atividades da ADERAD 403, que versa sobre o estágio em agroindústrias, né? Primeiramente, trazendo o território em que eu fiz esse estágio, o município de Morro Redondo, ele está a 200 metros de altitude, a 40 quilômetros noroeste de Pelotas, e primeiramente ele foi habitado pelos indígenas Guarani, conhecidos como os Tapes, e posteriormente foi colonizado por portugueses através de Sesmarias e ficou conhecido como Passo do Valdez. Também existia na região um contingente de quilombolas que se refugiavam das charqueadas de Pelotas, né? Só que com o tempo, o que se consolidou mesmo foi a imigração de alemães e italianos, o que gerou o estabelecimento de pequenas propriedades aqui na região. Atualmente, o que a gente percebe é que, após uma maior capitalização do campo brasileiro no todo, a região não foi tanto impactada é, pela questão de manter uma pequena propriedade, visto que o relevo é um tanto quanto acidentado, o que dificulta a mecanização, né? Voltando para o município, ele foi emancipado de Pelotas em 1988. Sendo assim, ele é tido ainda como um conjunto, né, da antiga Pelotas. A antiga Pelotas que foi reconhecida pelo IFAM pela tradição dos preparos do doce, o que vem a dialogar com essa cultura que se estabeleceu em Morro Redondo, da produção de doce cristalizado em calda, chimia, pastas de frutas, pães, cucas, bolachas, e é algo que vai ser trabalhado ao longo do estágio, né? Pensando agora nessa condição econômica, ela vinha apresentando uma tendência de crescimento no PIB per capita, quando a gente pega os dados até 2018, sendo que a soja e, após o milho, e em terceiro lugar o pêssego, são os produtos com maior área de cultivo, né? Existe uma baixa produção animal no município, sendo que o rebanho bovino que se sobressai um pouco com as 14 mil cabeças de gado. As agroindústrias, elas estão concentradas nesse ramo das conservas, né? Elas são 5 agroindústrias que têm um tamanho, vamos dizer assim, médio, grande, mas também existem várias agroindústrias artesanais que mantêm essa tradição doceira, né? Portanto, o município ele surge com essa grande potencialidade de uma infraestrutura que foi construída para a produção e escoamento de doces e conservas, tem essa concentração das fábricas ali, né? Existe essa proximidade com a produção das frutas e também o acompanhamento da extensão rural através da Emater e da Embrapa. Por outro lado, as dificuldades se concentram na falta de produção de algumas frutas, como por exemplo o figo. 95% do figo manufaturado ele vem de fora do município e, nesse sentido, está se criando um programa de fomento à produção de figo que junta vários atores que se interessam por isso, né? Outras dificuldades também que vêm sendo enfrentadas, agora não só pela agroindústria, né, essa questão da pandemia de Covid, mas o que pode ser feito, a questão disso foi que a prefeitura conseguiu proporcionar a vacinação da população que trabalhava nas agroindústrias com uma antecedência e os incentivos fiscais que vêm sendo buscados na articulação entre os gestores da agroindústria e os políticos. Bom, agora trazendo para a unidade de produção agrária estudada com perspectiva agroindustrial, a Conservas do Morro, com a sua marca Citral, ela foi fundada em 2005 por dois sócios. Um que entrou então com a experiência que já tinha na fabricação de conservas em uma indústria de médio porte e outro que fazia mais a questão administrativa das vendas. Esse segundo sócio se retirou em 2010 por uma série de motivos, né? Inclusive foi um momento em que a empresa tinha uma grande quantidade de dívidas e com o tempo o que se optou foi por se voltar para a família na produção, né? Num segundo momento, a esposa, que estava mais na parte administrativa, ela foi, vamos dizer assim, para o chão da fábrica, gerenciar a produção, tá mais a par da contratação do pessoal, e o filho, formado em administração, ficou encarregado dessa parte de vendas administrativa, né? Sendo assim, o gestor ele ainda acompanha muito da questão do rendimento, tem um contato com os produtores, mas as decisões em si elas são divididas entre os familiares e o pessoal administrativo. Ressaltando ainda que existe essa necessidade de ter representantes de venda, né? É calculado que 80% das vendas é feita através de representantes,
e a gente começa a notar que a empresa ela tem um grande problema que é não estar em outros elos da cadeia produtiva, como por exemplo o pêssego. Inicialmente era produzida a totalidade do pêssego, então 15 hectares estão disponíveis para produção. Hoje em dia, o pêssego produzido corresponde só a 3% do total. Ou seja, são compradas 1.800 toneladas de pêssegos de cerca de 60 produtores, o que dá em torno de 180 hectares de cultivo. Pensando agora na infraestrutura, a área construída ela é de 4.500 metros quadrados dentro de um terreno de 20.000 metros quadrados. A mão de obra ela gira em torno de 30 funcionários durante o ano, mas no momento de safra, que é de novembro a janeiro, chega a 100 pessoas. O horário de trabalho é das 7 às 11h30 e retorno das 1 às 6 da tarde, com intervalos de 15 minutos no meio desses períodos. Nos momentos de safra, né, que necessita de de um maior trabalho, maior contingente, trabalha também nos sábados, até as 4h30 da tarde, e durante a semana muitas vezes se faz horas extras no período da noite. Os clientes tendem a ser supermercados, distribuidoras, atacadistas, e durante todo o processo, né, de compra de insumos, é necessário buscar um financiamento do estilo factoring, ou seja, são antecipados recursos com juros elevados para conseguir dar conta de todo o processo. E isso é uma das ameaças que eu vou identificar no final, né? Não existe participação direta em políticas públicas, o que acaba sendo também um ponto a ser trazido na conclusão. Bom, os produtos, o carro-chefe dele é o pêssego, principalmente as metades de pêssego, né? Como a gente vai ver a seguir os números, a ervilha também é um produto muito produzido, e agora se iniciou uma produção, uma linha de polpas. Então, para chegar em outros nichos de consumo, estão sendo feitas polpas de frutas também. Aqui o número absoluto dos produtos vendidos, não separados, né, por categoria. Em primeiro lugar está o pêssego, né? A ervilha em segundo, mas também existem produtos a partir de figo, abacaxi, morango, ameixa e a salada dessas frutas. No total são 23 produtos vendidos, tá? Existem muitas categorias, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco no pêssego. Bom, quando a regulamentação é uma empresa que busca estar sempre legalizada, né? Já existia uma experiência na área por parte do gestor, mas com o tempo eles foram se adequando conforme iam ampliando, de forma que hoje em dia a empresa está munida do laudo de potabilidade da água, tem certificado de controles de vetores e pragas que é feito acompanhamento por terceirizada, os processos estão incluídos no Manual de Boas Práticas de Fabricação, existe um registro de procedimento operacional padrão, existe a ficha técnica de preparação que é cumprida, a empresa possui alvará sanitário e possui responsável técnico tanto na parte produtiva quanto na parte da avaliação dos produtos, né? Dois alvarás que estão em processo de regulamentação novamente é o ambiental dos bombeiros, como tem sido feito algumas ampliações, também demanda algumas adequações que estão em curso atualmente. Quanto aos resíduos que são recicláveis, eles são destinados são vendidos, né, para empresas de reciclagem. Os orgânicos, por sua vez, vão para criadores de porcos, que são regularizados. E a água residual ela é reutilizada no resfriamento das compotas, mas o efluente que não é possível mais ser reutilizado, ele é tratado através de processos químicos e físicos antes de ser reinsercido no meio ambiente, né? Sobre a origem da matéria-prima, ela é bem diversa, tá? O pêssego em questão, ele vem, em sua maioria, da região do interior de Pelotas, em que, como eu disse, o gestor tem contato direto com eles, tem acompanhamento da Emater também sobre a qualidade e o tempo de amadurecimento desses pêssegos, mas as demais frutas, elas são adquiridas através de terceiros, né? Então a gente anota aí essa dependência de comerciantes, né? E aí a origem dessas frutas de frutas e vegetais, ela é de vários locais do país, inclusive de fora. Mas não cabe trazer aqui, sendo que eu me concentrei na produção do pêssego, né? Aqui um infográfico sobre todo o processo produtivo dentro da empresa. Ele inicia naquela área marrom com a entrada do caminhão carregado, ele passa pela armazenagem, depois existe uma separação entre tamanhos de pêssegos para que eles sejam descaroçados. Ele é depois tirado sua pele, lavado, é feita uma separação manual das avarias, das sujeiras, e depois eles são classificados por tipo, né? Entre o tipo premium, o tipo especial e o tipo serrinha. E aqui que a gente encontra um entrave dessa produção é que somente pode ser armazenado em latas um tipo por vez. Ou seja, seguindo ali o processo produtivo no canto superior direito, vai vir um carregamento de pêssego do tipo A, B ou C, e aí ele vai entrar no processo para ser enlatado, para entrar a calda, para ajustar, né, o peso, a temperatura. E aí quando ele tá pronto para ser cravado, posteriormente vem o carimbo laser identificando lote data.
para então ele entrar na área de fervimento contínuo, que gira em torno de 96 graus a 105, para ser posteriormente resfriado e encaixotado. Esse procedimento aqui é sobre as latas que já vêm com a rotulagem. Quando não vem, é preciso um outro processo, né, de rotulagem. Mas eles são armazenados e posteriormente carregados, conforme chegam os caminhões fretados, né. A seguir, um vídeo sobre todo esse processo, para que vocês acompanhem de uma forma bem ilustrativa, e ao fim a minha conclusão do trabalho. Bom, a partir então da tarefa do estágio, do contato com a organização, elaborei então uma análise fofa sobre as oportunidades e ameaças para a organização, em que notei que, como internamente, a participação familiar é importante para o negócio, até essa questão da iminência da sucessão familiar é muito positiva, a própria regulamentação, a legalização dos processos que é buscada, o acompanhamento do rendimento e essa tentativa de criar novos produtos, de variar, de estar em nichos, são as oportunidades internas, né? Como ameaças internas, eu percebi aquela questão da quebra do fluxo da produção, né, como eu apontei, também a falta de participação em outros elos da cadeia produtiva, como a produção, né, um grande risco de não se ter controle do que é produzido, ficar muito a par de outras pessoas, dos comerciantes, né? E as oportunidades externas, tá? Essa questão da valorização dos produtos tradicionais e da potencialidade da identidade regional. E outra questão a se buscar também é chamadas públicas, que a empresa possa estar se inserindo. E algo que vem sendo planejado também é a diversificação da receita através do plantio de eucalipto nessa área que está restante da propriedade que está sem uso, né? E que, por outro lado, a gente tem as ameaças, né, que geram muito em torno das incertezas de estar dependente de produtores, de comerciantes, a própria ausência de políticas públicas direcionadas para uma empresa de porte médio, a questão econômica também do momento que tem uma alta de custos devido à inflação, e também pelas próprias incertezas, né, geradas por crises climáticas, crises sanitárias e até mesmo política, né? Como em decorrência dessa análise, então, foi proposto que houvesse algumas melhorias dentro da empresa na medida do possível, como, por exemplo, ter um fluxo contínuo e produtivo sem momentos de pausa, né? Um outro ponto também que eu notei foi em alguns locais o piso tendo algumas avarias, o que pode gerar o acúmulo de matéria orgânica, sujeira e consequente contaminação, assim como acidentes, né? Também algumas telas eu percebi que elas estavam rasgadas, furadas, e isso vai ser repassado para a família. E aí o que a gente pode trazer de potencialidade que vem sendo pouco explorada é essa característica, né, da região de ter uma tradição doceira, que é algo que poderia ser fomentado num ciclo virtuoso, em que as empresas investiriam na qualidade e tornaria a cidade e a região como um polo para essa produção, sendo reconhecido mesmo dessa forma, e por outro lado, gerar na população esse sentimento de pertencimento à sua própria cultura, à sua própria história, né? Como conclusão ao processo como um todo, o que fica bem evidente foi a dificuldade de fazer o estágio na modalidade remota. Eu, inclusive, tive que fazer uma visita para poder entender melhor como é que funcionava a organização e seus processos, mas o saldo que fica é positivo, foi um grande aprendizado. Acredito também que eu possa impactar de uma forma positiva a organização, mas para o quesito da inserção do mercado de trabalho, devido às limitações durante o estágio, eu ainda não me sentiria seguro para trabalhar numa área especificamente da agroindústria, né? O que, portanto, demandaria uma especialização ou um maior contato, né, com agroindústrias.
Agradeço a atenção de vocês e uma boa apresentação para os demais colegas.